Sabe de uma coisa? A maioria dos matemáticos de verdade nem sabe fazer contas. E além do mais, eles nem têm tempo para isso. Para fazer contas, existem calculadoras. E aí galerinha, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E como vocês viram, hoje falaremos desse livro, O Diabo dos Números. Eu peguei um trecho dele que exemplifica bastante a maneira com que esse livro aborda a matemática, que é uma maneira muito interessante. Nesse livro aqui, ele se passa, é a história de um menino, o Robert, que ele odeia matemática. E nesse livro, ele vai tendo sonhos com um diabo dos números que começa a mudar a cabeça dele e fazer ele pensar e olhar a matemática de maneira diferente. Esse menino, ele tem ao todo 12 sonhos com esse diabo dos números, e ao longo dos 12 sonhos que são contados nesse livro, o diabo dos números vai mudando a cabeça dele e muda a visão dele sobre a matemática. É muito interessante. Você que nunca leu algum livro de matemática e quer começar a se interessar por matemática, ou você mesmo que não gosta e sabe, tem aquele repúdio à matemática, esse é o livro que eu mais recomendo para você que quer começar a ver a matemática de uma maneira diferente. Porque esse livro aqui, ele não é um livro didático de matemática. Esse livro, ele conta uma história, então você vai ler uma historinha dos sonhos de um menino que sonha com matemática e começa a ver a matemática com um olhar diferente. Para vocês verem o quão esse livro é bom, eu li ele em uma semana, em 7 dias. Não é um livro fino, tá? Mas eu li ele tão rápido porque foi um livro que me cativou, foi um livro bem legal. Então esse livro eu recomendo muito pra você que quer começar a ler livros sobre matemática, mas não sabe por qual começar. Esse livro aqui, ele fala isso, sobre a história de um menino que ele não gosta de matemática e começa a sonhar com matemática. E essa frase que eu li pra vocês é bem no começo do livro, que o diabo dos números se apresenta, fala que é diabo dos números, e o menino já toma um susto, fala: caraca, eu já tenho que ver números na escola e agora eu vou ter que ver números nos meus sonhos. Uma coisa que eu achei muito legal nesse livro é que ele fala de matemática mesmo, só que ele fala de uma forma muito simples. Por exemplo, eu anotei algumas coisas aqui que ele fala no livro que vocês vão até achar um pouco estranho, porque é um livro, assim, pra criança, vamos dizer assim, não que é pra criança, mas é um livro que conta uma historinha, mas que fala de assuntos avançados de matemática, assuntos que não são ali da matemática básica, ó. Vou falar aqui, ó, potenciação, radiciação, tranquilo. Agora, ó, sequências, especificamente da sequência de Fibonacci, fala de geometria, fala de fatorial, análise combinatória, fala de números imaginários, triângulo de Pascal, fala de várias coisas. Tem coisas aqui, lógico, potenciação, que são matemática básica, mas, por exemplo, análise combinatória já é uma coisa um pouco mais avançada, geometria, números imaginários, que a gente aprende mais no ensino médio, então ele fala de coisas que não são tão básicas, só que fala de forma básica. E uma coisa que eu achei até engraçada, um pouco legal, que, por exemplo, ele não chama a sequência de Fibonacci, ele dá um nome um pouco diferente, ele fala sequência de Bonacci. Você que conhece a sequência, você vê que é a sequência de Fibonacci, mas lá no final do livro que ele vai te contar os nomes certinhos, mas ele dá nome ali pra ficar mais acessível pra uma criança. Então ele, por exemplo, quando ele fala de potenciação, ele fala em dar boom nos números, alguma coisa assim. Em fatorial ele fala em dar, eu não lembro direito os termos que ele usa, mas ele fala com outros termos, só que no final do livro ele fala os termos certinhos. Para lógico o livro não ficar chato, o livro fica bem didático, bem legal. Não é um livro pra ser, não é esse o intuito de você aprender matemática com o livro. É o intuito de você desenvolver paixão pela matemática. Só que acaba que você aprende muita coisa, eu mesmo aprendi muita coisa. E uma coisa que eu achei muito interessante, ele faz vários debates sobre coisas que muita gente sai do ensino médio sem saber. Por exemplo, ele debate por que você não pode dividir um número por zero, o que acontece se você levar um número a zero, por que você eleva um número a 0 a 1, por que você eleva 0 a 0 e dá errado. Então ele fala de coisas que são coisas que não são básicas, que não é ali você aprende no começo quando você está começando a estudar matemática, que é muito interessante. Eu vou até ler um trecho aqui pra você, quando ele tá falando de dividir por zero. Ele tá apresentando os números primos, e dele fala pro Robert, o diabo dos números fala pro Robert, tentar dividir o número 19, que é um número primo, tentar dividir por outro número. Aí o Robert fica pensando e fala: tá, dá pra dividir por 19. Aí ele fala: não, 19 não pode, tenta por outro. Aí ele fala: então vamos dividir por zero. Aí olha o que o diabo dos números fala. Então o Robert disse, ou então vou dividi-lo por zero. Não, isso é impossível. E por que impossível? Porque é proibido. Dividir um número por zero é rigorosamente proibido. E se eu fizer isso, mesmo assim,
você explodiria a matemática. Aí ele vai explicar por que você não pode dividir um número por zero, que eu não vou falar aqui, você vai ter que ler o livro pra saber porque não pode dividir por zero. E futuramente eu vou trazer um vídeo no canal falando mais especificamente de divisões por zero, essas coisas assim, que é um assunto bem interessante. Já tem aqui um vídeo no canal que eu falo um pouco sobre dividir por zero, vou deixar ele linkado pra vocês, que eu provo que 1 é igual a 2 e falo porque você... e mostro empiricamente que você não pode dividir por zero. Mas em vídeos futuros eu falarei o porquê realmente você não pode dividir por zero. Mas lê o livro que você vai entender com certeza. E uma coisa muito interessante é que no começo mesmo ele fica realmente entediado com a matemática. O diabo dos números fala as coisas pra ele e ele aceita assim, mas fica, não quero matemática, por que eu tô sonhando com você? Mas depois de um tempo ele vai se amolecendo, ele abre o coração pra matemática e começa a, no dia, pensar em matemática, durante a escola pensar em matemática e pensar sempre em matemática e acordar pensando no problema que ele resolveu enquanto ele dormia de matemática. Então eu até coloquei aqui, ó, um trechinho aqui que fala sobre isso, ó. Eles estão lá fazendo umas contas, mostrando umas coisas muito interessantes, tem muitas curiosidades sobre os números aqui no livro, e daí ele fala assim: pois é, esses números são criaturas fantásticas. No fundo não existem números comuns, sabe? Cada um deles tem o seu próprio nariz, seus próprios segredos. Eu achei muito interessante, né? Porque realmente, cada número ali tem as suas singularidades. E ele começa a ter essa visão mais detalhada e mais aprofundada sobre os números, que é o que falta, né? O que falta para as pessoas que não conseguem se entender com a matemática. Falta você ter essa visão e entender que aquilo é uma coisa bonita, uma coisa que vai agregar para a sua vida e para o seu entendimento do mundo. E tem até outra parte aqui que eu vou até procurar que eu não anotei, que ele fala sobre isso, que você usa os números para entender as coisas, né? Eu vou até procurar aqui quando eles estão falando de sequência de Fibonacci, que eles falam sobre isso. Assim, eles estão conversando, né, sobre a sequência de Fibonacci, e você talvez conheça a sequência de Fibonacci, que é uma sequência muito famosa, porque muitas pessoas falam, pô, Fibonacci está em tudo tem a sequência de Fibonacci. E realmente, muitas coisas na natureza, elas seguem a sequência de Fibonacci. Ele dá muitos exemplos aqui de forma bem didática para você entender, mas olha o que o diabo dos números fala aqui pro Robert. Ele fala assim, não pense que a matemática é coisa só para matemáticos. A própria natureza não vive sem os números. Ele fala isso e depois ele dá os exemplos dos coelhos que se reproduzem na sequência de Fibonacci, dos galhos da árvore que eles vão se ramificando na sequência de Fibonacci. Então muitas coisas elas seguem a sequência de Fibonacci. Isso é muito interessante e muito bonito. Então é praticamente isso, galera. Esse livro ele fala muito sobre a matemática, muito sobre as coisas por trás do que a gente aprende na escola, né? Sem ser as coisas que a gente vê na escola, que são aquelas coisas chatas para muitos, mas que depois que você lê um livro desse, por exemplo, você começa a ver por outros olhares a matemática, você vê que não é realmente uma coisa tão chata quanto parece. Então se você gosta desse tipo de vídeo, eu vou deixar a playlist aqui para vocês assistirem, a playlist de livros, e já deixa o like aí para me ajudar, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo, que ainda vai ter muitos vídeos sobre livros de matemática e outros. Um beijão, tchau, tchau, fui! Mas antes de você sair, eu vou deixar na descrição o link para você comprar qualquer coisa que você quiser pela Amazon. Comprando por esse link da Amazon, você vai ajudar aqui o canal a crescer. Então se você gosta dos meus vídeos, compra aí pelo link da Amazon, que você vai ajudar o canal a crescer. E também vou deixar algumas recomendações de livros aí. Se você gosta de leitura, confere aí as recomendações. E se gostar de algum livro, compra pelo link também da Amazon. Um beijão e até o próximo vídeo. Valeu!